Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão legislativa ordinária no dia 16 de março de 2020. Indico o vereador Ézio Josselito Silva, da bancada do MDB, para fazer a prece. Por maior que seja a dificuldade pela qual estejamos passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nesta escala chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembramos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida. Nós guiamos e nos amparamos em todos os seus instantes. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão ato número 007 da sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concordar, permanece sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Moção de apoio número 002/2020. Moção de apoio à homologação do Decreto Executivo número 018/2020, o qual decreta a situação de emergência nas áreas do município de Jaguari afetadas pela estiagem. Encaminha a moção de apoio para a ordem do dia. Pedido de informação número 005/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência, solicitar ao Executivo Municipal que seja informado a mesa diretora desta Casa Legislativa quem é o proprietário do imóvel localizado na rua Júlio de Castilhos, próximo à ponte, ao lado direito do sentido centro-bairro, bem como o responsável pelo referido imóvel até a presente data. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 12 de março de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido de informação. Indicação número 004/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a esta subscreve da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência, indicar ao Executivo Municipal que seja realizada a contratação de um educador físico com o objetivo de orientação às atividades esportivas gratuitas à população, para que ocorra, assim, uma melhor utilização das quadras de esportes e campos de futsal de nossa cidade. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Perissari, 12 de março de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido de informação, de providência. Não tem? Isso aí. Dispensando intervalo de aumentado de 5 minutos, passamos para a ordem do dia e solicito o secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Moção de apoio número 002/2020. A vereadora Elisângela Piccoli Dri e os demais vereadores subscritos abaixo, que compõem a Câmara Municipal de Jaguari, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na lei orgânica e no artigo 116 do Regimento Interno, vem solicitar a apreciação por esta Casa Legislativa da presente moção de apoio. Considerando que a partir do mês de dezembro de 2019, o território do município de Jaguari foi marcado por altas temperaturas e, em especial, a zona rural foi assolada pela pouca chuva, assinalando um estado de estio,
sendo que nos últimos 45 dias foi somada uma precipitação pluviométrica de apenas 74,6 milímetros na sede e menos ainda em algumas regiões do interior. Considerando que essa situação de anormalidade já está atingindo o exaurimento de recursos hídricos para a população rural, com prejuízo extremo no abastecimento de água potável, o que vem se verificando nas comunidades rurais ainda não servidas por poços artesianos. Considerando também que, em função desse fenômeno adverso, em 2 de março de 2020 já se contabilizam expressivas perdas no setor agropecuário, sendo estimado prejuízos irrecuperáveis na produção das culturas de soja, em torno de 50%, milho 60%, pecuária de leite 30%, pecuária de corte 13% e do tabaco 20%, o que representa um prejuízo financeiro estimado até o momento de 36.775.475 reais, sendo que estes números vêm aumentando consideravelmente nos últimos dias, conforme anexo. Considerando que esses dados foram apurados em conjunto pela Emater e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e estão a indicar o reconhecimento de uma situação de anormalidade. Considerando as reivindicações de providências formuladas pelos representantes dos setores produtivos, cooperativa agrícola, cooperativa agrária, sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos produtores rurais, bem como pelo Poder Legislativo. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de Jaguari solicitam a aprovação de moção de apoio à homologação por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul do Decreto Executivo número 018/2020 do município de Jaguari, o qual decreta a situação de emergência nas áreas afetadas por estiagem. Diante do exposto, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Jaguari, encaminhe-se cópia desta moção apoio ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite. Registre-se e publique-se. Sala Pedro Perissari, 12 de março de 2020. Autoria da moção, a vereadora Elisângela Picolidri. Subscrevem todos os demais vereadores. Antônio Carlos da Pieve, Cátida Monteiro Frescura, Igor Rosa Tâmara, Valdemar Valente, Arno Valei Melo Berger, Ézio Joserito Silva, José Nilton Maia e Volmar Zanini Pico. Coloco em discussão a moção número 002/2020. A palavra está à disposição da vereadora Elisângela Picolidri. Senhor presidente e demais colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham, eu quero inicialmente agradecer a sensibilidade de todos os meus colegas e tenho certeza que essa sensibilidade com que vocês assinaram esse documento, essa moção de apoio, com senso também de responsabilidade de que nós estamos muito preocupados com a situação que assola aqui o nosso município frente a essa estiagem, frente a essa falta de chuvas que fomos acometidos agora no início deste ano. Quero dizer também aos colegas que nós tínhamos cultura aqui no município, que lá no início, 10 de fevereiro, nós tínhamos uma perda de 10%, e que hoje nós temos 60%. Então, vocês vejam que esses 36 milhões do mês de fevereiro ainda está muito maior. E nós queremos aqui, com essa moção de apoio, não somente o nosso município, mas repassar aos colegas aqui da região, às demais câmaras, para que também pressionem o nosso governo do Estado para que homologuem. Há algumas 3, 4 semanas atrás, nós vínhamos a essa tribuna e dizíamos que o município tinha que ter muito embasamento para decretar a situação de emergência. O município se muniu desses dados e decretou a situação de emergência. Mas, para
homologar, o governo também precisa de documentos. E esses documentos que nós temos o poder hoje em mãos, esses anexos, também servirão para o governo do Estado analisar a situação que ainda está pior do que lá no mês de fevereiro. Então, agradeço mais uma vez os colegas por terem compartilhado dessa moção. E, presidente, vamos sim mobilizar as nossas câmaras da região para que também façam em seus municípios essas moções, para que o Estado, assim como nós, se sensibilize com a situação dos municípios aqui do nosso Estado. Seria isso. Obrigado, presidente. A palavra está à disposição do vereador Vomar Zanini Piccoli, do PDT. Senhor presidente, meus caros membros da mesa, vereadores e vereadoras, senhora Cátia tem que me dar uma folga. Tá bom. Eu venho à tribuna para reforçar, vereadora Elisângela, essa moção de apoio, porque no passado nós fazíamos muito, não é, vereador Varley? E as câmaras de vereadores da região, elas têm muita força, porque são os legítimos representantes dos deputados e, por sua vez, os deputados podem pressionar o governador. Se bem que esse governador, eu tenho pena dele, ele é meio elitizado, ele não dá muita bola para as coisas mais rústicas, tipo assim, reformar asfalto, agricultura, ele não dá muita... Então, o que eu poderia pedir, vereador Elisângela? Eu acho que já era para ter vindo em Jaguari o secretário da Agricultura, não é, vereador Maia? Para analisar, conversar com os agricultores, visitar a região. Isso é muito importante, não ficar só na secretaria. É uma judiaria, porque a presença dele seria muito importante para ele, a presença dele, ele ia sentir o que é o fracasso. Inclusive, vereador Varley, ofuscou bastante a seca dos coitados agricultores, o coronavírus. Pararam de dar atenção um pouco de tanto, mas nós não podemos perder o foco de ficar insistindo para o atendimento especial aos nossos agricultores. Então, é duas batalhas que nós temos, coronavírus e aos nossos agricultores. Eram essas as minhas palavras. Obrigado. Segue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando intervalo regimentado de 5 minutos, não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do Progressista. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores e vereadoras, os que estão nos prestigiando, quero parabenizar a todos. Eu prestei muita atenção nesse negócio que a nossa vereadora Elisângela falou, nossa companheira. Nós temos essa emoção, nós temos que apoiar todos os nossos agricultores, fazer o mais que puder para o nosso agricultor. Eu estive para fora do nosso município e vi lugares ainda pior que o nosso lugar aqui, ó. Vi lugares pior. Eu estive em Bento Gonçalves, Garibaldi, esses lugares, fim de semana, sai sexta, e voltei vendo que vi nessas beiras de asfalto, essas lavouras, que não têm condições nem de colher. Muito impressionante a gente ver a situação, e a situação que vai ficar o nosso agricultor com mais dessa epidemia, desse vírus que estão apresentando. Isso para nós, ainda além de toda essa seca, mais isso para nós. Tá? Nós temos que pensar muito bem
todos que nós temos que fazer, que nós temos que pensar para os nossos agricultores. Porque é muito gastar quase 30 sacos mais por hectare e colher 20. Não tem condições de sobreviver o nosso povo. Então, senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Não tem aqui, ó. Aqui. Muito obrigado. A palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente, da bancada do Progressista. Senhor presidente, vice-presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, prestimosa assistência, eu falei na semana passada a respeito de atitude de prevenção com relação à seca. Eu quero complementar esse assunto a respeito de outras questões climáticas que acontecem em nosso país, como, por exemplo, já que o assunto é situação do tempo, vamos deixar o coronavírus de lado, até porque a gente não tem conhecimento suficiente. A calamidade que acontece, ou que vem acontecendo no Sudeste, mês de janeiro, fevereiro e também início de março. E aí eu faço uma pergunta, será que o poder público anteviu as possibilidades de catástrofes? Aquele desmoronamento de montanhas, de morros, soterramento, inúmeras mortes? Não. Nós no Brasil nós não temos grandes preocupações com questões de ordem climática. No Brasil nós temos dois tipos de indústrias diferentes. A indústria da seca do Nordeste e a indústria das cheias em outras regiões. Dessas indústrias, muitos políticos se beneficiam das desgraças alheias. Se não vejamos, diante da dificuldade de locais para fixar a população, determinadas pessoas ou agentes políticos atraem a população para áreas alagadas, para as encostas ou para os morros. Uma população que está desesperada e recebe 1001 promessas de solução dos seus problemas. Entretanto, quando conseguem essas pessoas se instalar nessa região, transferem toda a responsabilidade para o poder público. Quando surgem os problemas, desaparecem. Só voltam quando alguma infraestrutura é colocada na região ou na área e ainda dizendo-se pai daquela criança. No Brasil, o poder público estabelece ruas mal planejadas, canaliza os riachos, transforma os riachos em ruas canalizadas, instala tubulações de esgoto ou de escoamento da água pluvial que não comportam volumes excessivos de chuvas, reduz drasticamente a presença de áreas verdes que poderiam absorver as águas da chuva, permite a ocupação de espaços alagáveis, de encostas e de morros sem nenhuma segurança. Muitas vezes essas áreas são ocupadas em resposta às atitudes de irresponsabilidade e populismo demagógico de alguns políticos. Além da falta de fiscalização do poder público, quase todos os municípios hoje do país apresentam planos ambientais. Será que quem é que conhece os planos ambientais? Aliás, eu pergunto quem conhece o plano ambiental de Jaguari. Eu ajudei a construção desse plano. As leis com relação à segurança, à proibição de ocupar espaços muito inclinados. Tem a Lei Federal número 6.766, de 79, decreto número 2.398, de 87, a Lei número 9.636, de 98, a Lei 12.691, de 2012, entre outras, que estabelece que a ocupação do solo urbano só poderá ser permitida se a declividade for inferior a 30 graus.
Quem obedece essa legislação? Quem fiscaliza essa fiscalização? Tem um ditado popular que diz, depois do leite derramado, não tem solução. Se vocês veem aquelas imagens do Sudeste, onde as pessoas estão fixadas, eu tive o privilégio ou desprivilégio, sei lá, de perceber São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, aonde estão localizadas aquelas pessoas. E hoje a legislação permite responsabilizar o poder público se não for feito alguma coisa. Mas o que nós temos muitas vezes? Políticos insistindo para que áreas alagáveis, áreas que desmoronam, possam ser ocupadas. Obrigado, boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valmar Zanini Piccoli. Senhor presidente, demais membros da mesa, seu pronunciamento muito procedente, vereador Valdemar. É isso aí mesmo. Quero... Não, fica à vontade. E vamos se recolher, porque a nossa idade, o senhor sabe, né? Isso. Eu inicio, nesse momento, pedindo, em nome de todas as bancadas, porque é todas as bancadas, com certeza, um voto de pesar para esse jovem de 22 anos que foi embora tão prematuramente. Quem é que esperava que o Gabriel Carlim Minucci fosse partir tão cedo, não é, vereador Elisângela? Um menino especial, todo mundo amava ele, não sei, é um voto de pesar em nome de todas as bancadas aí. A gente se emociona até. E hoje eu estou um pouco desanimado para falar na tribuna, eu não tenho muito argumento, presidente, pelo que está se passando. Eu sofro muito, sábado eu passei a tarde na colônia, e voltei triste, faltando água para beber, para o gado, perderam tudo, 5 sacos por hectares, colhendo, não pagam as contas, tem uma família amiga que largou 200 hectares e não vai colher. Isso é dramático, mas, como disse uma senhora lá fora, ainda ela me conformou, seu Piccoli, de fome ninguém vai morrer, ela ainda me disse isso aí, olha só. Quero também dizer que a semana passada abri uma loja nova ali, presidente, vai abrir na esquina do Posto Lovato. 4 vagas, 350 currículos. Eu contei 48 meninas e senhoras no sol quente para disputar uma vaga. É para ver a falta de trabalho, de vagas que tem em Jaguari. Por isso, muitas vezes, que eu fico indignado quando prefeituras colocam em certos cargos de confiança pessoas aposentadas. Elas têm capacidade, mas vamos dar oportunidade para jovens que estão cursando faculdade para ter o início das suas carreiras. E eu fico indignado, porque na nossa prefeitura hoje, doutor Varley, tem até uma fazendeira, eu não sei como é que ela se sente bem trabalhando aí, em vez de cuidar o gado. Então, e quero nesse momento, senhor presidente, um voto de repúdio, sabe a quem? Ao presidente da República, que ele está fazendo um papel de guri, senhor Varley. O homem com sintoma do coronavírus ir para a rua, beijar, abraçar, fazer selfie, fazer isso aí. Olha só, isso aí é inédito, é capa de revista, tem que ir para o livro dos Guinness, esse homem fazer isso. E ele pode tudo, agora ele está contra o Congresso, contra o Maia, que é um grande presidente da Câmara dos Deputados, que é o contraponto que nós temos, contra o Poder Judiciário, contra nossos juízes, contra o Ministério Público, contra os nossos promotores. Ele quer dar um golpe, porque estavam lá, o AI-5. Pergunta para o pai do Igor, presidente, seu Eudo, o que é o AI-5, porque ele viveu, presidente, no período do AI-5, e eu convivi no AI-5. Essas pessoas que vão para a rua, nem de casa vão poder sair se vier o AI-5. Nem respirar não vão poder. Essa juventude de hoje não sabe o que é um AI-5. O AI-5 é a coisa mais triste do mundo, é pior que comunismo. Então, vamos pedir a Deus que nós mantemos os deputados livres, a democracia, os senadores,
o Supremo Tribunal Federal, que nós mantemos a democracia, que ainda a liberdade não tem coisa melhor. Porque uma ditadura com AI-5, pelo amor de Deus. E quero mandar um abraço lá para a Várzea, onde aconteceu a entrega do salão Vereador Varley, sábado à noite, e lá eu fui muito bem recebido por aquelas famílias e pelo presidente, o senhor Valdir Cretes, um grande orador, ele e a esposa dele fizeram o cerimonial tão bonito lá. Presidente, era isso e vamos rezar que não venha para Jaguari o coronavírus. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Romário Zanini Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Antônio Carlos da Pieve. Senhor presidente Hugo Rosa Tâmara, vice-presidente Joselito, demais colegas vereadores, plateia que nos acompanha essa noite, sejam bem-vindos. Embora não se encontre mais aqui o nosso secretário Valdemar, quero cumprimentar ele, que é o novo presidente da Associação Italiana. Leva meus votos de cumprimento a ele, Elisângela, por mim. Eu sei que, tenho certeza que vai ficar em boas mãos, assim como o vice-presidente, seu Lucas. Também quero falar um pouquinho que eu tive na inauguração do Centro Comunitário da Várzea. Uma coisa que me chamou a atenção lá, a simplicidade daquelas pessoas, um ambiente muito agradável, foi muito bem recebido lá, muito bem. E onde aquelas pessoas não pediram muito para o prefeito, simplesmente um local, uma reforma, e graças ao empenho do nosso prefeito e o repasse de recurso de toda a nossa Câmara, foi possível fazer um centro comunitário bem organizado para eles lá, muito bem feito pelos construtores, os Zanini, que fizeram aquela obra, uma obra muito bem feita. Também, embora tenha mais uns dias ainda de Câmara, mas devido que agora vai ser suspenso as sessões do grande expediente, eu quero agradecer a todos os colegas vereadores, a todos os funcionários, por esse tempo que eu tive nessa casa. Eu tenho daqui 15 dias, estou saindo, retorno a titular, a dona Jaqueline. Realmente foi uma experiência muito importante nesses 3 anos que eu tive aqui, convivendo com vocês todos. Se alguma vez eu faltei com o respeito a alguém, quero que me desculpe, mas acredito que não. Procurei sempre manter minha serenidade. Também quero agradecer a oportunidade que eu tive de ser secretário no primeiro mandato com a presidência do colega Valdemar Piccoli, e depois esses 2 anos na presidência do Igor Rosa Tâmara como segundo secretário. Tive a oportunidade de representar essa casa por várias vezes, por vários eventos. Sempre procurei, com muita honra, respeitar essa casa e representar com dignidade. E quanto aos funcionários dessa casa, então aí dispensa comentários, né? Eu cheguei aqui muito encabulado, muito inibido. Esse microfone aqui parecia que era um bicho que ia me morder. E aos poucos eu fui conseguindo a superar. E as meninas, uma eficiência total. Eu quero fazer um agradecimento especial aos funcionários dessa casa, a Zete, a Litiane, a Tatiane, a Patrine e a Michele também, que foi secretária no primeiro mandato que teve aqui. Foi uma pessoa que me apoiou muito e eu devo muito a ela, meu carinho, meu respeito. Por hoje era isso, senhor presidente, e desejo uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador da Pieve. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Arno Varley Melo Berger, líder do governo na casa.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, distinta plateia, Tereza, seu Auri, a Marzani e o Luzardo, que nos prestigiam nessa noite. Confesso, presidente e colegas, que há momentos que nós passamos por dificuldade e o nosso astral, às vezes, fica um pouco baixo. E nós, convivendo nesses últimos dias com a nossa estiagem, que nos judia bastante, nós sofremos ver os nossos agricultores passando pelos momentos difíceis. Agora, todos os dias, ligamos a televisão, a questão do coronavírus, e hoje fomos praticamente abatidos com essa notícia, ficamos abatidos com essa notícia da perda do nosso querido Gabriel. Eu convivi muito pouco com o Gabriel, mas me lembro de um dia que ele esteve aqui na Câmara, que ele me disse que o sonho dele era concorrer a vereador. Acho que a vereadora Elisângela estava junto. Esse menino nos deixa uma lição muito grande, porque era um menino alegre, um menino festivo, um menino que trazia alegria para nós. Mas, infelizmente, nesta hora, às vezes, a gente pergunta, onde está Deus? Porque pessoas boas partem muito cedo. Mas a gente tem que aceitar os desígnios do nosso Pai do Céu, que Ele escolhe o nosso futuro e escolhe seguir ou não seguir nesta vida. Então, eu deixo aqui a minha homenagem a este jovem, a sua família, o nosso pesar, porque era um menino na flor da idade e, repentinamente, nos deixa apenas uma coisa boa, a lição de vida que ele teve neste período que conviveu com a nossa comunidade conosco. Quero também dizer da satisfação de ter participado no sábado à noite na inauguração da várzea, do salão da várzea Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário. Quero parabenizar aquelas pessoas ordeiras, pacíficas, humildes, que nos recepcionaram de uma maneira muito gentil e que é tradicional das pessoas que ali habitam de tantos anos, que é o jeito deles de ser. Quero parabenizar o seu Valdir Kretz, a sua esposa, a sua diretoria, os seus amigos, que lá estiveram um esforço muito grande para podermos nós entregar, a administração municipal, entregar a eles este local para eventos que eles poderão fazer futuramente. E quero dizer, presidente, que Vossa Excelência tem se portado como um grande presidente. E as pessoas, às vezes, mas é o vereador fulano de tal, o vereador... Não, a Câmara de Vereadores é a grande partícipe, e eu sempre digo, o presidente sempre onde vai leva o nome da Câmara, nós temos que valorizar, nós somos 9 pessoas aqui e nós temos o mesmo trabalho, nós estamos aqui com afinco, e o presidente tem tido esse cuidado de não menosprezar um dos nossos colegas. Independente de cor partidária, ele leva o nome da instituição, por isso, meus parabéns, presidente, representou muito bem, nos representa muito bem, e nós continuaremos, temos certeza, sob o seu comando, fazendo esse tipo de atuação. Quero parabenizar aquelas pessoas que trabalharam lá em 45 dias, se não me engano, né, da PEV, que fizeram aquela obra, e, infelizmente, aquela noite estávamos sob a luz do gerador, mas foi bonita a festa, um congraçamento bonito, e é isso que nós temos que fazer na nossa comunidade. Temos que participar independentemente de qualquer coisa. Nós temos que ajudar uns aos outros e fazer com que essas comunidades tenham um local para fazer as suas festas, fazer os seus eventos, enfim, aproveitar a vida, que trabalham tanto, né? E num momento tão difícil, acho que é bom fazer um momento de alegria, né, e de contentamento. O professor não se encontra aqui, o professor Valdemar, mas eu gostaria também de transmitir o meu abraço, ele que assume a Associação Italiana aqui em Jaguari, a presidir, e que tenha muito sucesso nessa nova caminhada. Eu quero também parabenizar o prefeito, nosso prefeito, como líder dele, pela atitude que teve. Estamos acompanhando, juntamente com o presidente da Câmara. Nós temos que nos prevenir. As pessoas acham muito, não vai ter problema, aqui em Jaguari não vai chegar. Vai chegar, infelizmente, às vezes poderá chegar, mas nós já temos que nos precaver, porque os fatos que aconteceram, nós estamos vendo no dia a dia, onde aconteceu o coronavírus, foi porque não tiveram cuidado e nem prevenção. Quando viram, a coisa se tornou muito grande e todo mundo está correndo para poder enfrentar
esse novo vírus que está assolando o mundo todo. Hoje eu estava lendo, presidente, tem mais casos do que na China, onde originou o vírus. Em todos os países da Europa, Alemanha, França, Portugal, enfim, vários países estão se sobrepondo à origem que é lá na China. Ao colega, nem lembramos que o colega da Pieve estaria saindo agora com essa paralisação em função dessa decisão do presidente da Câmara e da mesa. Eu quero dizer ao colega da Pieve que foi um grande privilégio e um prazer estar contigo. Eu aprendi muito, nós aprendemos com os outros. Eu tenho um pouco de vivência, mas a cada dia a gente aprende. O senhor sempre sensato, amigo dos amigos, respeitando os colegas, fazendo o seu trabalho, atendendo as comunidades. E tenho certeza, vereador da Pieve, que será um até breve. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar aqui depois da próxima eleição. É isso que eu desejo, sinceramente, ao senhor, porque nós precisamos de gente como o senhor. Não menosprezando nenhum dos colegas, mas o senhor faz parte de uma equipe que poderá continuar ajudando e trabalhando pela nossa comunidade. Principalmente na sua atuação como funcionário público, junto aos seus colegas, fazendo o seu apoio a todos nós. Presidente, era isso. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, líder do PDT na casa. Boa noite, senhor presidente, colegas, colega vereadora, plateia que nos prestigia. Hoje é um dia triste, eu acho que para todos nós jaguarienses, com a notícia da perda do nosso querido amigo Gabriel, na qual até agora eu não consigo acreditar que um menino de 22 anos partiu. Menino que estava bem, de uns dias para cá, aconteceu isso. Queria falar para a família que tenha muita força nessa hora, né? A gente precisa do apoio dos amigos. Não é fácil, mas tem que seguir em frente. Um menino sonhador, um menino que estava sempre ajudando ao próximo, sempre se preocupando com a população mais carente. E fazer o quê, né? Deus quer as pessoas boas com ele. Deus quer as pessoas boas com ele. Eu gostaria de fazer um pedido, acho que teria que ser formal, né? Porque eu não fiz o pedido de informação ali, mas agora com essa função não sabia que a gente iria ficar 30 dias, né, sem vir a casa. Eu gostaria de saber quem está fazendo o trabalho de auxiliar em saúde bucal no nosso posto de saúde. Acho que em 2017, 2018, 2017 que teve o concurso, né? Teve essa vaga. E até hoje ninguém chamou. Até hoje nós estamos com o nosso posto de saúde sem uma auxiliar em saúde bucal. Eu gostaria de saber quem está fazendo os procedimentos, porque, pelo que esta vereadora saiba, está na lei que tem que ter. Não pode ter desvio de função. Enfermeiro não pode fazer esse trabalho. Então, eu acho que o prefeito teria que rever bem isso, né? Afinal, teve concurso. Para que ter concurso se não chamar as pessoas que fizeram o concurso, que passaram no concurso?
já está terminando, não sei se foi prorrogado, eu ouvi falar que tinha sido prorrogado, não sei se é para todos do concurso, foi prorrogado por mais um ano. Mas até eu já havia conversado com o Civi a respeito desse caso. Ele só me disse que ia ver, e até hoje nada, então estou aqui questionando essa situação. Tem que ter um profissional para fazer o trabalho adequado, o trabalho correto. Também venho nessa casa hoje para falar a respeito de 2 pedidos que essa vereadora fez. Para ter encanamento de água para uma família lá da Boa Vista e para ser feito o encanamento de água para uma família lá no Bom Respiro. Essa vereadora até no Bom Respiro acompanhou o Alexandre até lá. Foi visto a situação, foi visto que tem que ser feito encanamento e até hoje nada. Faz meses, mais de meio ano que eu estou nessa função, pedindo, ligando, pedindo mais atenção, porque os nossos agricultores precisam de mais atenção, né? E a respeito lá da Boa Vista, da família Kempa, graças a Deus, faz umas 2 semanas, foram lá, fizeram os 450 metros de encanamento que tinha que ser feito, depois dessa vereadora cobrar e recobrar e ligar toda semana pedindo, porque lá tem uma senhora idosa que estava tendo que ir buscar água longe. Eu vim falar aqui a respeito disso. Eu não gosto muito de falar as coisas que essa vereadora consegue, porque a gente tem que trabalhar, né, para o bem da nossa população. Mas eu só estou questionando a respeito disso porque teve gente querendo se promover nas custas dessa vereadora. Gente, depois que essa vereadora lutou, pediu, correu atrás, foi lá dizer que foi ele que conseguiu. Isso não se faz. Vão atrás. Vão buscar melhorias para os nossos munícipes. Mas não queiram usar o seu nome no que um vereador faz. Porque essa vereadora não costuma fazer isso com ninguém desta casa. Ninguém. Também gostaria de pedir, agora eu acho com o calçamento, eu não sei quando é que começam os calçamentos no nosso município. Já começou? Já começou? Não sei se junto com o calçamento vai ser feito algum quebra-mola. O pessoal ali da Santa Rosa está pedindo, na rua Pedro Marchiori, que seja feito um quebra-mola, porque não estão respeitando, estão cruzando a 100 por hora na rua. Faz tempo que esse menino me pede, essa vereadora já pediu, e até agora nada. Gostaria também de parabenizar a localidade de Várzea, né? Esta vereadora não pôde estar presente na inauguração devido, todo mundo sabe que eu tenho um estabelecimento comercial e eu trabalho sozinha, não tenho funcionário. Infelizmente, não posso estar presente em todos os eventos, mas gostaria de parabenizar e que seja bem aproveitado. Também gostaria de parabenizar a festa nas Taquara, que foi uma grande festa, que teve a participação do Jorge Bonfim, o Zé Magrão e o Negro Mário. Fizeram o baile a tarde inteira. Até temos o Zé Magrão, que é daqui, né, do quarto, né, Cito? Cantou muito bem. Olha, fiquei assim a dever ele cantando. Eu nunca tinha visto ele cantar. Todo mundo me dizia que ele era um bom cantor, mas está muito, muito bem na foto, como se diz.
Seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Kátia. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Piccoli, líder do Progressistas. Caro presidente, meus colegas vereadores, vereadora, mais uma vez me dirijo à nossa assistência que nos acompanha nesta noite. Quero aqui iniciar a minha manifestação cumprimentando o nosso colega que já saiu daqui, o nosso colega Valdemar Valente, que nessa semana que passou, na quinta-feira, mais precisamente, assumiu a Associação Italiana do Vale do Jaguari. Ele, juntamente com o vice-prefeito Lucas, e também será o seu vice-presidente na Associação Italiana. Sei, o colega e o amigo Cadó aqui faz parte da associação, tenho certeza que a associação ficará em boas mãos, uma equipe formada por associados também capacitados para acompanhar esses dois dirigentes. Quero aqui também cumprimentar, hoje temos bastante cumprimentos, né, apesar da tristeza que nos aflora em função da partida prematura do Gabriel, e também quero deixar aqui o registro em nome do Progressistas, do qual o Gabriel era filiado e pretendia concorrer a vereador, deixar aqui registrado as nossas condolências à família, aos amigos, à escola, aos colegas. Enfim, o Gabriel tinha uma grande amizade e a gente deixa registrado aqui nesse momento. Quero, colegas, cumprimentar a nossa funcionária Letiane, que no sábado fez aniversário, e eu quero cumprimentá-la não somente pela data, mas também pelo serviço que ela nos presta aqui diariamente. Então, a ti, Letiane, os nossos cumprimentos pelo aniversário. Quero também cumprimentar as escolas... Desculpa. Quero cumprimentar também as escolas São José e a escola Getúlio Vargas, que completam o aniversário nesse mês, né? Os nossos 2 educandários que fazem a diferença aqui no nosso município, a escola Getúlio Vargas, lá no bairro Consolata, e a escola São José, hoje no centro aqui da nossa cidade, né, com uma escola nova, ampla, para atender os nossos alunos. Também dizer de quanto é importante, presidente, nós termos sermos dirigidos e os colegas entrarem em conformidade para nós não termos gastos excessivos nessa Câmara de Vereadores e nós podermos contemplar outra comunidade. Até então, havíamos contemplado o bairro Promorar. No sábado, a Câmara de Vereadores, dirigida pelo presidente Igor, contempla o Centro Comunitário da Várzea, o centro comunitário que há muitos anos aquela comunidade lutava. E quando falo, colegas, do Centro Comunitário da Várzea, ainda também relembro de quando nós arrumamos um recurso para lá colocar, e também foram colocados muitos empecilhos para que o recurso não fosse usado na localidade. Naquela época, eram 100 mil reais, isso foi na legislatura passada. Nós corremos atrás e não conseguimos, porque foram colocados empecilhos que o local era muito próximo do rio. Hoje foi feito exatamente no mesmo local onde nós tínhamos. Arrumamos outro local com o senhor dali, da família Machado, Kleber Machado, em outro espaço, foi doado da mesma forma, não se conseguiu. Extrapolou o tempo e nós perdemos o recurso. Então, vejam só, hoje a Câmara, com todos os vereadores, coloca à disposição daquela comunidade. Parabéns, presidente, parabéns, colegas, que se empenharam em assegurar os gastos dessa casa. Parabéns, funcionárias também, que colaboraram para que os custos não se elevassem e nós pudéssemos
de doar àquela comunidade esse espaço de convivência. Quero também aqui, colega da PEV, acredito que nós vamos ter outro momento, sim, é impossível que nós não vamos ter uma sessão, né, extraordinária para fazermos uma despedida a sua pessoa, tendo em vista o tempo que passou aqui conosco, não foram apenas 2 meses, 3 meses, foram 3 anos e meio, e agradecemos, em nome do Progressistas, a convivência e o respeito que sempre mantivemos nessa casa. É da nossa linha, é do nosso caráter, essa forma de tratar, assim como a sua. Então, muito obrigada pela convivência nesse período. Quero também deixar aqui, colegas, dizer de como foi importante essa decisão da casa de nós deixarmos esse espaço com menos trânsito, né, com menos pessoas transitando por aqui, porque o momento que vivemos ele é um momento que requer cuidados. Hoje à tarde conversávamos na agência Sicredi com a doutora Tamílis, não é momento de pânico, mas um momento de cuidado e prevenção. Aquilo tudo, presidente e colegas, que nós pregamos nessa casa, nós precisamos nos prevenir. O que nós temos que ter em mente? Que esse vírus ele não é um vírus agressivo, ele é um vírus de fácil propagação. É por essa razão que nós temos que ter mais cuidado ainda. Pois não, colega Varley? De solidariedade, porque isso não aconteceu em outros locais, em outros países, e a gente viu que a propagação, há pouco eu lia para os colegas, a propagação lá na Itália, de como foi. Semana passada eu falava de alguns números, hoje esses números já quase triplicaram daquilo que foi comentado aqui nessa tribuna na semana passada. Então, nós precisamos, sim, ter cuidado, porque nós, aqui em Jaguari, onde nós vamos recorrer? Santa Maria. E Santa Maria não vai ser só Jaguari, vai ser toda a região recorrendo lá. Então, nós temos esses cuidados aqui, com as pessoas aqui, se cuidando, se atentando, automaticamente nós vamos estar protegidos. Prevenção é tudo, em todo e qualquer setor. E aí eu trago um pensamento aqui sobre todos esses assuntos que eu falei, né? De convivência, de espaço de educacional, de aniversário, das nossas perdas, né? Mas um pensamento que fala assim, que a educação serve para encontrarmos a verdade em suas várias dimensões. Vejam só, a educação é em todos os setores, né? Onde nós temos um povo educado, onde nós temos um povo com conhecimento e formação, a verdade ela é individual, a verdade social vai aparecer, a verdade emocional também, a verdade artística, a verdade científica, que é essa verdade que nós precisamos ouvir atentamente as pessoas que têm a formação. Presidente, foi importante a sua colocação de ter ouvido pessoas com formação para tomar essa medida, né? E a verdade política também. A verdade política, essa tem que vir da gente, de como nós tratamos a política, de que forma nós somos politizados. Porque é tão ruim tu sair e dizer assim, mas político não fala a verdade, político não dá para acreditar. E aí vai inúmeras coisas que nem dá para a gente dizer tudo aqui. Mas, assim, nós precisamos, sim, estar atentos a tudo. Nós precisamos saber que nós, enquanto legislativo, não executamos. Né? Também é bem claro, eu há pouco falava para o presidente que vereador não executa. Né? Vereador alerta o executivo. Quem executa já está na palavra, né? Executivo. Então, vamos nos atentar a todas essas questões, vamos ficar alertas, vamos nos cuidar, vamos nos preservar. Então, que tenhamos uma ótima semana, e uma ótima noite também. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereador Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Jostrito Silva. Saudação mais uma vez ao presidente, aos colegas, também ao Luzardo, que não tinha na hora chegado, mas saudação aí, seja bem-vindo. Presidente, eu tinha feito alguns comentários, ou tinha anotado alguns comentários. Alguns não vai ser necessário fazer devido às ausências. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Antônio Carlos da Pieve, colega aqui, companheiro, 3 anos aqui junto, mais, né, da Pieve, quase 4 anos juntos, aonde, com absoluta certeza, o senhor representou muito bem aqueles que lhe confiaram. Tanto com dedicação, com vontade de fazer, mas também com muita educação. Eu acho que a educação pauta na sua vida, isso os faz cada vez que tenha mais reconhecimento da comunidade. O colega Varley comentou muito bem a seu respeito, e eu digo que quando se planta uma boa semente da Pieve, com certeza se colhe bons frutos. E eu acho que tu plantou boas sementes nessa casa, e tenho certeza da Pieve que o teu trabalho é reconhecido, e fica tranquilo da Pieve, eu acho que você vai fazer parte da nova composição. Tenho certeza disso pelo trabalho que você presta, pelo esforço que você tem, e que, como eu disse, né, plantou boa semente e vai colher bons frutos. Deus que te ilumine, e te digo assim, ó, foi um privilégio, e está sendo um privilégio, ter você como colega, como amigo, lá do interior, que representa muito bem aquela comunidade, e se Deus quiser, na PV vai continuar representando muito ainda. E sem sombra de dúvida, também um braço forte, um grande companheiro do nosso grupo político do MDB. Quero, presidente, também me associar um pouco com essa dificuldade que enfrentamos. Mais 3 famílias da minha localidade tiveram que sair, 3 casais jovens, à busca de emprego para sobreviver. Não é para ganhar dinheiro, é sim para ter condições de comprar seus alimentos, pois não tiveram êxito nenhum na sua produção, tanto é que não tiraram para pagar as despesas. E daqui 1 ano ainda tem a safra, e nesse ano eles têm que procurar uma nova alternativa, e assim fizeram. Está ficando muito difícil a situação de interior, principalmente de água. Choveu em tudo que é canto aqui por Roda, mas menos lá no 4º Distrito. Eu vejo que, se não fossem os poços artesianos daquela localidade, a água seria só lá no Rio Jaguari, não muita. Lá no Rio Jaguari. Então, está ficando difícil, não sabemos mais o que fazer com os animais. A Secretaria da Agricultura está fazendo o possível para limpar bebedouros, mas é tirar o lodo para ficar sem água, porque não tem como as veias, as vertentes se recuperar. É triste isso, de nós estar vivendo esse momento. Eu não lembro, nos meus 50 e poucos anos, de ter tido assim, observado uma estiagem tão grande. Árvores morrendo, árvores do mato caindo folha, tipo passaram o secante de contato. Estão ficando sem folhas devido a essa estiagem. E comentar um pouquinho a respeito lá do Centro Comunitário da Várzea, da grande recepção que tivemos, e também da alegria daquelas famílias de lá em ter agora um local para lazer, para celebrações, para ali receber os amigos que chegam num lugar adequado.
e disse lá que o prefeito Beto, além de um excelente administrador, ele tem a capacidade também de cuidar das pessoas. E quando se cuida das pessoas, se cuida também proporcionando algo de bom, projetos que venham beneficiar e valorizar aqueles moradores. Parabenizo a administração, parabenizo a iniciativa do meu presidente aqui, o vereador Igor, e também do apoio que cada um dos 9 vereadores deram com a aprovação daquela resolução de mesa destinando esse recurso para que o prefeito pudesse, sim, executar essa obra. Mas eu quero falar uma coisa que me marcou muito, me chamou muito a atenção no pronunciamento do seu Valdir Kretz. Os colegas que lá estavam, eu acho que puderam observar isso. Ele falava que uma madrugada ele acordou e ligou o rádio e ele ouviu alguns depoimentos e dizia, num desses depoimentos, para que vereador? Se referiam para que vereador, ele disse, para ajudar a comunidade, porque a nossa comunidade, os vereadores de Jaguari são diferentes. Então, existem vereadores ainda que têm essa intenção, e os vereadores da Câmara de Jaguari são diferentes. Proporcionaram para nós a realização de um grande sonho. Então, foi assim uma frase muito marcante que ele falou, que certamente nos valoriza e nos dá incentivo para cada vez mais lutar pelas melhores condições das comunidades. Desejar a todos os colegas que aqui ainda permanecem uma boa semana de trabalho. Certamente, presidente, ainda vamos ser chamados para algumas extraordinárias, mas vamos ter pensamento positivo que esse vírus aí, suma e que volte à normalidade do planeta, porque isso está atingindo todo o nosso planeta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Cito. Não tenha pressa, vereador da Pieve, que nós vamos ter outros encontros ainda. Pode ter certeza disso, mas, de qualquer forma, eu gostaria de aproveitar a oportunidade da Pieve de dizer que todos os colegas vereadores que fazem parte da legislatura acabam conhecendo um aos outros de uma forma mais próxima. E essas palavras que as pessoas disseram, seus colegas, podem ter certeza que da mesma forma eu faço, porque de uma maneira muito simples, de uma maneira muito leal e de uma maneira muito sincera e correta, você conquistou o teu espaço dentro do Poder Legislativo Municipal. Tenhamos a certeza que conquistou o seu espaço dentro da comunidade, porque sempre de uma forma simples, de uma forma correta e sempre prezando por diálogo, buscou solucionar os problemas e as demandas da comunidade. Então, da PEV temos não só eu, mas os colegas, a comunidade, os funcionários, as funcionárias, o prazer e a grata satisfação de conviver contigo, e pode ter total certeza que o teu trabalho a comunidade saberá no momento certo reconhecer, mas acima de tudo, o teu jeito amigo, humilde, sincero, não como colega, mas como amigo e parceiro, pode ter certeza que tu conquistou um pedaço no coração de todos os amigos que você realizou aqui dentro da casa. Então, como após essa aprovação da nossa resolução, entraremos e estaremos nos solidarizando com a comunidade, com o país, com o Estado. Vivemos um momento delicado, onde, repito, o que importa neste momento não é de maneira alguma a questão financeira e nem qualquer outro interesse. O que importa no momento é a vida humana, o que importa é a saúde das pessoas, e devemos, de uma forma muito correta, não ser egoísta e fazer tudo aquilo que as pessoas que têm o know-how técnico nos orientam, porque são elas as pessoas capazes de nos orientar e de nos orientar.
tenhamos todos esta capacidade de assimilar o grave problema que enfrentamos e, acima de tudo, ter a capacidade intelectual e moral de nos preparar para dias melhores. E isso tudo só acontecerá se tivermos a capacidade de respeitar aquilo que nos é imposto neste momento por pessoas, repito, que têm a capacidade, que estudaram e estudam sobre tudo isso. Que Deus, com certeza, está nos reservando um futuro melhor, mas, acima de tudo, precisamos ter a capacidade humana de pensar e de agir para que isso tudo possa acontecer. Então, conforme a aprovação da resolução número 001/2020, as próximas sessões serão convocadas conforme orientação da referida resolução. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.